Olá, OABeiros e OABeiras. Olha eu aqui, professor Tiago, novamente com vocês para o nosso próximo episódio, que está super, mas super recheado de novidades, de dicas e de histórias marcantes. Porque eu tenho nada mais, nada menos com vocês aqui, uma professora que é super requisitada, que é super badalada, principalmente nas redes sociais, especialmente por sua eficiência e por seu carisma. Eu convido vocês a hoje conhecer a história da professora Lara Bringel. Professora, seja muito bem-vinda, a gente agradece aqui sua presença. E eu queria que a senhora começasse se apresentando quem é Lara Bringel, essa goiana, que já posso se dizer até alagoana, com uma formação maravilhosa, um currículo invejável. Fique bem à vontade, professora. Tiago, obrigado pelo convite. Um beijo da gorda já de inicial para todos os meus alunos e futuros alunos. É um prazer muito grande estar aqui. Tiago, eu sou goianiense, nasci em Goiânia, mas sou crescida e criada no Tocantins, que teve, inclusive, como questão de prova já cobrado, o plebiscito. Que para dividir um estado você tem que ter um plebiscito, que é uma consulta prévia ao povo para saber se aquele povo quer que o estado seja dividido, né? Mas ali não teve. Por que que não teve? Porque o estado do Tocantins foi criado junto com a Constituição de 88 e isso foi dispensado. Cresci lá, me formei em Marília, na universidade, na Unimar, em São Paulo. Me especializei na Universidade Estadual. Já até me perdi, ó. Me especializei na Universidade Estadual de Londrina, mestre na PUC de Goiás, doutora pela Universidade do Museu Social Argentino e, por fim, fiz o segundo doutorado na Universidade de São Paulo. 2 doutorados? 2. A mulher é poderosa mesmo, viu? Essa gorda é poderosa, essa ex-gorda, né? Só uma gordinha. Não, gordinha. deixe disso, professor. Mas, além de tudo, é uma andarilha, né? Uma andarilha. Paraná, e aí vim São morar Paulo. em Alagoas, tem 9 anos. Mas, enfim, desde quando eu sou acadêmica de direito, eu sempre importunei meus professores. Eu sempre incomodei eles porque eu falo que a vida acadêmica depende da proatividade do aluno. Perfeito. É o aluno que tem que bater na porta e falar, professor, como é que pesquisa? Professor, o que é um projeto de extensão? Então, eu sempre incomodei meus professores nesse sentido. E sempre estimulei meus alunos a fazerem isso também. Tanto lá no Tocantins, como aqui. E desde o meu mestrado, eu dava aulas gratuitas, porque a gente tem que criar espaços, Tiago. Com certeza, professora. A gente tem que criar espaços de eventos. Evento é gratuito? Bora, meu amigo, faz a inscrição. Por que você não fez ainda? Por que você não se inscreveu no encontro da Jovem Advocacia? Semanas jurídicas anuais, semestrais. Por que você não se inscreve se são gratuitos? Fora os que, quando você puder... Aqueles eventos pagos, né? Você vai poder... Você pode, então faça. Entendeu? A minha vantagem, o meu privilégio foi que o meu pai sempre pôde falar assim, estude. Só que eu sempre trouxe isso a meu favor. Ah, você vai estudar? E biblioteca. Eu estudava na biblioteca, não tinha... Consumindo livro disponível lá. Terminava a faculdade, terminava o horário da aula, 11h30, meio-dia, almoçava, descansava. Aonde é que eu ia passar a tarde? Na biblioteca. Pesquisando e publicando com os meus professores, que eu olhava para eles e falava assim, quero ser isso, quero fazer isso. Eu não quero, professor, entregar a sua idade, não, mas eu acredito que seja numa época em que não existia rede social, o YouTube, essa promoção de informação. A gente ia atrás dela, né? Nós íamos atrás e nós conseguíamos se nós tivéssemos decidido a conseguir e a buscar. Eu publiquei numa época em que não tinha sequer Orkut, né? Final do Orkut. No final do Orkut, e publicava com meus professores, mas elas estão lá. Publicações ricas, com CAPES, com valorização. Só que tem gente que não tem dimensão da importância disso. Eu tenho alunos, Tiago, que são meus monitores desde o 4º período. E agora eles estão se formando. Então, eles estão se formando preparados como professores e aprovados no exame da ordem comigo. Que bacana, professora. É maravilhoso, não tem preço. Me diga uma coisa, professora, como é que foi sua
Sua graduação, né? Como é que foi? Era aquela... Você se dedicava apenas à graduação ou também trabalhava, estagiava? Como é que foi? Voluntariamente, no NPJ da minha faculdade, todos os dias. Eu fiz a prova de seleção para entrar no NPJ da faculdade em que eu estudava e fui reprovada. Fui reprovada, chorei 2 dias. No terceiro dia, o coordenador do meu NPJ me dava aula. Eu não esqueço dele. Inclusive, se ele assistir, espero que eles assistam. Manda um abraço para ele, professora. Marcelo Brandão, um beijo. Eu acho que ele virou um fodão aí, viu? Foi mesmo, bacana. Pode... Aqui tá liberado tudo, pode professora. Pode. Marcelo Brandão. Aí eu fui reprovada. E aí, depois de umas 2 semanas, ele lecionando, e virou e falou assim, baixinho no meu ouvido: eu espero você segunda-feira lá no NPJ. Aí eu falei, pronto. Fui escolhida. Fui escolhida e ele tratando com muito afeto, com muita humanização. Ele assim, ó, a prova não deu certo, né? Mas parece que você tá determinada, você quer um espaço. Eu falei, eu quero aonde tiver. Aí terminei minha faculdade com, mais uma vez, no privilégio de poder estudar o tempo todo. Aí ele falou, Lara, que engraçado, né? E eu assistindo audiências e os processos eram físicos, aquela loucura. Volumosos e tal. Os processos volumosos e ele sempre acompanhando aquilo tudo, com grandes professoras também, professora Marcinha, da Unimar, professora Mércia, da Unimar. Tomara que elas vejam isso e que isso seja alcançado, porque merecem. Professoras determinadas e que acompanhavam o aluno a ferro e fogo. E aí, eu fazia aquilo, eu acompanhava os processos, porque todo constitucionalista é civilista. E todo civilista é constitucionalista. Não tem para onde correr. Certíssima. Né? Tanto é que o meu primeiro exame da ordem não foi em constitucional, foi em direito civil. E eu errei tudo. Ai, que legal. Ela que aprova tanta gente em constitucional, escolheu civil. Porque eu tinha medo de escolher constitucional, Thiago. Eu tinha medo, no auge da minha imaturidade intelectual, porque para você escolher uma segunda fase, você tem que ter uma noção. E me faltava, na época, um pouco de noção de como fazer a prova. E quando eu escolhi direito civil, eu escolhi pensando assim, é a matéria que eu mais gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei cursos preparatórios para fazer a segunda fase em Direito Civil e não tinha. Não achava. Não tinha em Direito Civil e nem matéria nenhuma. Então, quando eu vi aquilo que eu procurei e não encontrei, eu falei, eu vou criar algo que eu quero que, quando o aluno me procurar, encontre tudo, um universo completo. E eu quero isso do meu aluno. Sabe? É muito difícil você perder alunos para o exame da ordem porque eles desistiram do exame. Não faz sentido. Dói na alma, né, professora? A gente eu vou sofre com ele, em né? casa. É mesmo, professora. Eu vou. Eu faço um formulário agora, tipo o médico. Porque um prontuário do aluno. Eu faço um prontuário do aluno, porque aonde ele faltar, eu vou buscar. Que legal. Porque ele não pode desistir do exame. Ele verdade, não pode, tem razão, né? E é magnífico. Só que aí, quando eu comecei a lecionar, no Tocantins. Eu não comecei a lecionar aqui. É uma longa trajetória. E o que eu acho mais legal, por exemplo, é um aluno meu de 10 anos atrás, de 10 anos ainda são daqui, de 15 anos atrás, lá da Universidade Católica do Tocantins, da UBRA, que são faculdades que eu lecionei lá, estão me procurando agora. Eu falei, uai, a internet está alcançando. Com certeza. Professora, a senhora foi minha professora lá na Católica, só que eu não consegui passar. E agora eu quero passar no exame da ordem. Eu falei, que bom, então seja muito bem-vindo. Que legal, é legal. Vamos lá, antes de eu explorar melhor isso, que eu vejo que a colega tem histórias bem bacanas. Me conta agora do mestrado. Quando foi que você decidiu seguir na carreira acadêmica? Sempre. Em que momento? Sempre? Já entrou na graduação pensando? Quando eu estava na graduação, eu olhava para alguns professores e falava assim, eu quero fazer isso. O problema é que eu acho que a pandemia quebrou o mundo acadêmico. Isso é puxado eu reconhecer.
Porque você morre de pesquisar, morre de estudar, procurando um reconhecimento e a valorização econômica é pouca, financeira é pouca. Sim, infelizmente, infelizmente. Mas desde a minha graduação eu já sabia que eu queria, Tiago. Eu queria o universo acadêmico, porque às vezes eu chego morta na sala de aula, mas quando eu piso parece que dá uma energia assim. Parece que a sala é um espinafre, né? Um espinafre. Fortalece, né? A Lara é louca, a Lara é louca, a Lara é louca, é louca. Então, e quando eu tiro o sapato? Quando eu tiro o sapato, a minha energia triplica. A turma vai à loucura, né, professor? Ninguém entende o que é aquilo, o que é que eu tô fazendo, mas me dá mais energia. Sexta-feira à noite eu dou aula, Tiago. É mesmo. E sábado de manhã também. Para os que acham que dar aula é fácil, né? Não é. Olhem aí. Eles olham aquilo como se fosse algo pronto, e não é. Tanto é que tem aulas que é de um jeito e a outra é completamente diferente, sobre o mesmo conteúdo. Verdade, professor. E a graduação não é igual ao LBPEC. A graduação eu conceituo, é algo pedagógico, mais pedagógico ainda. E no LBPEC, no meu curso, é algo assim que eu preciso ressuscitar um aluno que não quer acreditar que ele vai conseguir. E ele vai conseguir. O aluno tem que entender que ele consegue. Há 15 anos parado, há 20 anos parado. Ele tem que acreditar que ele consegue, mesmo ele não sabendo. Primeiro tem que saber, sabe o quê? Que o aluno ele tem que entender que a prova é uma consulta a um advogado. Só que você tem que responder à prova de acordo com o que a banca o árbitro quer, né? Quer filosofar depois, agora não. Perfeito, professora, perfeito. Filosofar depois. Vamos pontuar de acordo com para ver o seu nome naquela lista. Depois, meu amigo, você faz o que você quiser, inclusive aprender a advogar. Que aí é um outro passo, né? Outra história. Inclusive, eu tenho alunos que já criaram métodos de como advogar no início e que sou parceira. Fabiana Amorim veio aqui. Veio aqui, maravilhosa. Criou um método, apoio. Foi minha aluna lá, Raiz. Deu excelentes referências de ti, viu? A Larissa. Brunão. Bruno não foi meu aluno de segunda fase, mas foi de primeira. E tenho várias histórias que, inclusive, dou uma lista para trazer aqui. Carlos Menta agora tem que estar aqui. Foi superação na última prova. E uma história de combater e falar assim, a vontade é desistir. E eu ligava, você não vai desistir. Você não pode desistir, não está na hora de desistir. Legal, Jordânia de Flecheiras tem que trazer. Lázaro, que está trabalhando com a Larissa. Nós temos uma lista. Olha, Ângelo, vai anotando aí, nossos próximos convidados com a referência, já sabe de quem, né? Professora Lara Bringel. Tem muitos. E aí, vamos lá, e terminamos o mestrado e partimos para o quê? Doutorado. 2, não é feito tapioca, dobrado, foi logo dobrado. 2. E no mestrado, eu batia na porta do meu professor também, assim como eu fazia na academia. E ele falava assim, menina, que menina corajosa, ele devia pensar, né? E eu falava assim, não, professor, eu quero dar a aula do senhor, o senhor deixa? Ele falava assim, não. Falei assim, mas dizia eu insisto. Na cara. Falava, não, eu não posso te delegar a esse ponto, mas eu posso fazer o seguinte, eu vou montar 2 encontros com os meus alunos para você tirar dúvidas. Aí eu falei, tô pronta. Qual é o conteúdo que eu vou tirar dúvidas? Aí ele me dava o conteúdo, eu estudava muito e trazia e plantava isso. No mestrado da PUC de Goiás, assim como eu fiz na Argentina. Na Argentina, eu tive professores bem mais velhos. Lá eu aprendi muito o que eu tenho que ser. Na USP, eu aprendi o que eu não posso ser. Que legal. Passou quanto tempo, professora, na Argentina? 2 anos e meio. Você morou lá ou ia para as aulas e voltava? Ia e tendo o privilégio de estudar o tempo todo. Então, eu estudava, eu tinha professores, Tiago, que viravam e falavam assim, essa obra em italiano você vai apresentar amanhã no seminário. A aula terminava 9 da noite. Você ia apresentar amanhã, 9. Não era 7, não, porque lá eles acordam tarde. Porque, para mim, 9 horas da manhã já é tarde.
Aí eles, não, 9 horas da manhã você apresenta para mim essa obra. E era obra física. Obra física, não tinha italiano. Em italiano. Bora, minha amiga, não é você que quer ser doutora? Se vira. E eu fazia. Virava a madrugada, estudando, e de manhã eu estava em pé, tomava um café, e uma media-luna, que é um croissant, que lá se chama media-luna, e partiu a apresentação para os colegas. A vantagem é que a turma era de brasileiros. Então, como a turma de alunos, mas os professores não aceitavam nem brincadeirinha. Extremamente mais velhos, sérios, só falava assim, pode começar a apresentação. Vamos. E dava certo. E a Lara ia pra cima. E fazia. Com segurança, sem segurança, ia pra cima. E na defesa do doutorado com tradução juramentada, né? Porque se você não traduzir de forma juramentada, o seu título não vale. É verdade. Né? Verdade. E é uma das coisas que os brasileiros, que eu admiro mais ainda, é a coragem. Porque, meu amigo, você buscava doutorados fora por falta de espaço aqui dentro do país. Então, você tem que ter um estímulo de pesquisa para que, eu falo que quando eu tiver tempo, que agora com meus alunos da UAB eu não tenho tempo, mas a vantagem eu tenho uma vontade muito grande de escrever sobre o porquê que o processo de titulação de doutor é tão sofrido. Porque você sai acabado. Mas me conta aí, professor, como é que saiu acabado e ainda fez outro? Fiz. Outro doutorado? Fiz. Consegui ainda... E ainda escrevi sobre o Gostei direito da nuclear. dor e a dor não me abalou, né? De dores, meu amigo, só vai mudando a dor. Porque o processo da vida é esse. Aí me conta do segundo doutorado, já foi aqui no Brasil. Na USP. Mais 4 anos. Mais 4 anos, com muita pesquisa. Eu tive que fazer física quântica, tecnologia nuclear e no final escrevi sobre como tratar oncologicamente as pessoas no Brasil. Tem radiadores nucleares fechados que hoje é mais caro atualizar ele do que comprar um novo. Radiadores de física para tratar os pacientes com câncer no Brasil. Então, por que compra? Compras caríssimas. Compram eles estão... Tem um em Recife que já tem 15 anos fechado. Por que ele está lá fechado? Sem uso. E as pessoas morrendo por falta de tratamento oncológico. Aí você vai e cria uma tese sobre judicializar o direito à saúde no Brasil, e aí e tem que ser inédita, viu, Tiago? Isso, no doutorado exige o Tem ineditismo, que ser inédito. Procura aí, não acha, né? Mas a gente conseguiu. Mas lá eu aprendi mais do que eu não quero ser e o que eu não vou fazer na minha vida acadêmica, tanto nas faculdades, nas graduações, como no exame da ordem. E aí eu aprendi muito a humanizar. Mas eu sempre fui muito animada e criticada por isso, viu? Tanto por homens quanto por mulheres, por incrível que pareça. E assim, é igual a porta da prova. Eu canto, eu danço, eu visto chapéu. Você se joga, professor. Se depender de tirar a atenção do meu aluno, eu coloco tudo em mim. Mas eu quero o nome dele na lista de aprovados. Independentemente da idade, do sexo, da profissão, da religião. Eu quero o meu aluno livre do exame da ordem. E eles sabem disso. Legal. Tem muitos que não chegaram até mim por preconceito deles. Mas eles vão chegar. Porque eles não passam e eles vão passar. Se acreditarem primeiro no sistema, se acreditarem no método e se executar. Porque não adianta só lá me assistir, não, na aula. Porque é muito sério o método, não é brincadeira. Tem um roteiro, tem um cronograma, tem um material e tem tudo. Ele tem que acreditar nas fases e ele tem que executar e fazer. Professora, eu nunca vi direito constitucional, nem lembro mais como é. Eu falei assim, então calma. Você tem que aprender a fazer a prova. Depois você, meu filho, vamos sofrer por fases e vamos conquistar a aprovação. É isso que importa, Thiago. A colega falando aí, professora Laura, e eu me lembrei aqui de uma fala a gente entrevistou o Vilaça Neto, um abraço pro Vilaça,
E a sua fala vai muito ao encontro do dele. O aluno é o principal ator nessa preparação, né? Exato. A gente percebe que na sua formação, tanto de graduação quanto mestrado quanto doutorado, a principal entrega foi através de ti, foi você que ia lá buscar o conhecimento, É o né? acadêmico. Mas aí a gente vem, professora, né? A professora termina o doutorado, e fazendo doutorado e já sendo professora, já dando aula. Há muito tempo. Né? E quando é que surgiu essa preparação para o exame da ordem? Quando foi o primeiro contato com Quando esse eu universo? decidi virar concurseira. Quando eu decidi virar concurseira, eu tive a oportunidade de entrar para uma cabine de estudo e passar 10 horas por dia dentro. Só que eu via que existia uma cobrança social e uma cobrança familiar muito grande em cima de mim. Eu falei, eu vou ser PGE. E decidi. Estudava 24 horas por dia. Tiago, a gorda ficou magra. Isso já aqui em Alagoas. Já Aqui estando foi aqui. a primeira vez na minha vida que eu fiquei magra. Mas porque a cobrança era tão grande, que a cobrança da família era maior do que a minha. Então eu falava assim, não tenho... E aí, assim, eu ouço muitas falas dos meus alunos nisso. Eu pensava assim, meu Deus, que loucura é essa? Tinha dias que eu ficava 15 horas na cabine. Eu só fazia 1 hora de academia para o meu cérebro não pifar. Tomava um banho, fazia as marmitas e não ia em casa. Eu não via meus filhos. E olha que meus filhos me acompanham na porta da prova. Só que Sim, eu já os vi várias vezes. A porta da prova é bem anterior a eu decidir ser concurseira. Eu já fazia prova eu já era professora da UAB, só que quando eu aprimorei o método, falei assim, não, isso aqui vai ser o meu método de aprovação de uma galera. Foi quando eu peguei, olhava aquilo e falava assim, não, vai ser. Foi dentro de uma cabine que eu transformei o método, eu registrei a marca, eu registrei o método, eu não tô brincando. Que legal. Eu não tô a serviço e eu não de fazer graça. E eu não tô fazendo vídeo 24 horas por dia para agradar os outros, não. É o meu trabalho e é muito sério. E o meu trabalho vai muito além de publicar um resultado. Eu quero os meus alunos aprovados e eles vão ser aprovados se eles executarem o meu serviço. A verdade é essa. Eu não estou vendendo ilusão. Eu tenho resultados, graças a Deus, mas é muito trabalho. É puxado, né, professora? Só que a pessoa só vê a parte lúdica. É, verdade. Aí, quando eu decidi estudar para a PGE, que eu fiz de vários estados, eu percebi, assim, ao longo da minha preparação, que a minha aprovação com os meus alunos é como um propósito de vida. Não tem para onde fugir. Porque eu tentei várias coisas e o universo sempre me levava para a OAB. Tudo que eu tentava fazer ao contrário, o universo falou assim, não, mas seu lugar é aqui, ó. Tudo que eu tento fazer, eles me botam de volta para a porta da prova, para o exame da ordem e para os meus alunos. Aí eu falo, não, então vamos fazer esse negócio virar coisa de gente grande mesmo. E é isso. Os meus filhos, eles falam, mãe, a senhora tá indo pro aluno, né? Eu falei, tô. Eles falam, pro aluno. Teve uma vez que uma mensagem ficou bem gravada na minha mente. Meu filho virou para mim e falou assim, mamãe, por que a senhora não grava uma mensagem única e manda a mesma coisa? Porque todo aluno que manda mensagem para a senhora fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu falei, porque cada aluno é de um jeito. E cada aluno tem que ser atendido. Ele entendeu bem a mensagem e que a mãe se preocupa com cada um, né, que a procura. Aí ele sabe. Legal. Até o café, ele sabe a importância que o café tem que ser extra forte, que toda aula de sábado eu abro a aula cantando uma música. Tem que ter. Meus alunos de outro estado estão vindo, então eu falei assim, não, tem que ser sério, só que ao mesmo tempo tem que ter o jeito Lara de ser. Entendeu? Porque senão, se for para ser robô, compra em qualquer lugar. Que maravilha. Certíssimo, professora. Agora me conta aí, professora, como era conciliar tudo isso, né? Ainda estamos lá atrás, antes da gente chegar nesse teu sucesso, que é o teu curso. Como era conciliar essa vida? Você já falou aí que é mãe de 2, não é isso? É um casal, né, professora? Benício e Antonella. Joia, que lindo, um cheiro para eles.
como era conciliar essas funções de mãe, né, de chefe de família e ainda se preparar para um concurso público que não é fácil, professora. Não, ninguém respeita também a vida de ser concurseiro. Eu me lembro, eu já falei isso aqui, mas vou falar novamente. Um professor, quando eu me preparava para concurso público, lá no 2008, 2009, um professor que hoje ele é promotor de justiça, ele disse que durante a preparação dele para ser promotor, ele estava estudando para concurso, um domingo, 5h30 da manhã, ele acorda e vai para o quarto estudar, no quarto dele. O pai dele se levanta, abre a porta do quarto, bate nas costas dele e diz, meu filho, já que você não está fazendo nada, vamos ali me ajudar a parar a grama do jardim. Observei o da família. Eu sei que não é maldade do pai, mas às vezes o peso maior não é o teu, vem de terceiros, né? Então, como é que era, professora, essa conciliação dessa vida de mãe, de chefe de família, e ainda se preparar para concurso, ainda ter os cuidados com seus alunos na UAB? Como é que era isso aí? É tenso, terrível. A sorte é que eu tenho um braço direito, a Paty, que mora comigo e é assim, fiel escudeira. Aos domingos, eu ia para a minha cabine de estudo estudar o curso específico, porque é assim, ó, Tiago, se você for fazer PGE Alagoas, você tem que comer a Constituição alagoana, senão você perde pontos que você valiosos, não sobe. Né? Aí eu lembro que nessa preparação que me marcou muito da PGE Goiás, que eu falei assim, vou tentar de Goiás. Porque é tudo caro, Tiago. Estudar é caro. Estudar é caro, infelizmente, nesse país. A educação porque é cara. Não é só fazer a inscrição no concurso. Aí eu fazia, todo domingo eu fazia um curso específico online da Constituição Goiana. Só que eu não consegui estudar em casa, porque se eu estudar em casa, meu filho entra... Sabe? Tem aqueles... Aí abre, mamãe, joga ping-pong comigo. Joga pra mamãe dizer não é tão comigo. Difícil, né? Eu falo, meu Deus, todo dia ele quer jogar ping-pong comigo. Porque ele fala que eu jogo bem o ping-pong. Oh, coisa linda. Ô, mamãe, vamos ao shopping. Eu vou, como que eu vou ao shopping? Se eu tenho que estudar para acertar as questões. Aí, nessa loucura dos concursos, eu via que eu já cheguei a aluno meu, Tiago, virar e falar que não queria voltar para casa. Terminava a aula 10h30 da noite. Ele virava para mim e falava assim, professora, eu não vou voltar para casa. Eu posso dormir aqui? Eu falei, vai dormir aonde, meu filho? No PUF da faculdade? No PUF da universidade? Não, professora, porque lá, quando eu chego, eles não querem que eu descanse. Eles não respeitam nem o descanso. Então, eu bato incisivamente na tecla. Famílias, respeitem o que os seus filhos, o que o seu namorado, o que a sua namorada, o que o seu primo está passando. Porque não é fácil. É uma pressão sobrenatural. E não é frescura. Eles precisam de apoio emocional para ter sucesso na prova. Na prova tem menino com dor de barriga, que não consegue ir no banheiro, ou que vai no banheiro demais, ou que entra em pânico, não termina a prova no tempo certo. Tem gente que está super preparada. Dá um branco, trava a mente na hora. Não recebe apoio da família, tem que receber apoio de casa, sabendo que, independentemente do resultado, ele vai, ele volta, ele está sendo abraçado. Aluno meu que não fala com o pai há 1 ano. Que não fala com a mãe porque está sendo criticado. E chega e ainda recebe uma cobrança extrema. E eu falo como concurseira. Eu passava 10 horas numa cabine e falava assim, não, vou descansar aqui um pouquinho e volto. Mas eu não ia para casa, não. Descansava ali mesmo, com a marmitinha. Aí voltava para a cabine de novo. E tinha altos roteiros para bater meta. E tinha hora que eu ficava num roteiro travada porque eu não entendia o artigo 32 da lei de licitação. Aí eu falava, eu tenho que entender aquilo. Na minha PGE Goiás, e eu tomando remédio para concentração. E o mundo era só aquilo. Parecia que eu vivia aquilo ali. Acabou o horário da prova, Tiago. Faltavam 20 questões para eu terminar de direito financeiro. Eu estudei tanto aquele direito financeiro. E não deu tempo. Aquilo pra mim foi mesmo... Que frustração. Acabou a prova, a senhora vai ter que sair. Eu falei, vou não. Não faz isso comigo, Você não. Você vai me esperar. Eu vou fazer as questões de financeiro. Eu quero fazer essas questões. E tanto que eu estudei financeiro. De não poder abrir as questões. E os meus... já tive aluno na OAB
que fez a peça na folha de questões. Caramba! E questões na folha de peça. Eu falei, não. Senhor. E eu tenho aluno que conversa muito igual eu tenho aluno que é silencioso, e eu tenho que saber administrar isso. Cada um com sua peculiaridade, com seu jeito o aluno próprio de ser. some, aí eu fico, ele sumiu. Aí eu vou lá e falo, oi, cadê você? Aí ele não responde. Aí eu encontro ele depois de 2 meses e falo, professora, a senhora não sabe, não consegui terminar a prova. Só que eu tava com vergonha de falar com a senhora. Só que ele não respondeu a minha mensagem. Ele só conseguiu falar isso depois, ó. E você tem que administrar. Tem tudo. Tudo que você imaginar nessa prova acontece. Acontece, né? É algo... Professora, a senhora falou num ponto aí que geralmente ele é decisivo em qualquer formação, né, preparatória, que é o emocional. Me conta aí, professora Lara, as histórias mais marcantes que você já ouviu de alunos na sua luta, na sua batalha. Aluno que não tem tempo para estudar, aluno que trabalha das 8 da manhã às 8 da noite e tem medo de... Aluno que não quer voltar para casa porque não tem apoio em casa. Aluno que não tem dinheiro para estudar. Aluno que não tem condição de pagar a inscrição e a gente dá um jeito e faz a vaquinha e paga a inscrição dele. E aí não adianta a gente só pagar a inscrição dele se ele não tem emocional para... Olha, eu tive uma aluna minha que trabalhou 10 anos na Alma Viva. Pode falar, não sei. Pode sim. Alma Viva. Eu não sei se de Viva tem alguma coisa, mas não, puxa a alma da pessoa. Eu falo que meu aluno de lá é a alma morta, porque não tem condição. Eu nunca vi uma pessoa sair de lá normal. É verdade. Meu Deus do céu. E aí era puxado para ela. Que pensou em desistir da profissão várias vezes. Mudança de matéria. Mudar a matéria da segunda fase. Eu falo, ó, se tá ruim, você tá achando muito ruim constitucional, muda, pô. Vai pra outra, né? Vai, eles pensam que eu só quero que traga pra mim. Eu falo, não, faça... Eu quero você aprovado, aprovado, eu quero né? você livre dessa loucura aqui. Porque é uma loucura. Porque você tem que pagar a inscrição, você tem que pagar o curso, você tem que comprar o vadimeco, você tem que comprar a etiqueta, você tem que comprar os lápis, você tem que ter apoio emocional, você tem que ter sua família do seu lado, você tem que ter dinheiro para pagar as coisas, você tem dinheiro para comprar lanche, você tem que... Eu levo cuscuz para eles, eu levo pão com mortadela, eu tenho a famosa campanha Alimente a Professora Lara. Ela nasceu, não foi agora, o povo pensa que foi agora, mas ela nasceu há séculos não foi, né? Mas ela nasceu há uns 20 anos atrás, quando toda aula ganhava uma comida. Toda aula, ou é rapadura, mel, queijo, carne de porco, galinha, saco de limão, galinha, tudo eu ganho. De aluno. Aí o povo fala assim, essa mulher, ou ela come muito, ou ela passa fome. De duas, uma. Só que sempre com muito carinho. Ah, professora, eu lembrei da senhora, trouxe. Quando é menos, é chocolate. Chocolate já é o tradicional, normal, diuturnamente. Só que aí eu ganho, meus filhos já falam, mamãe, ganhou o que hoje? E quando não ganha, e meus alunos são empreendedores, eu compro, porque eu faço questão deles não desistirem. Minha aluna vende empada, vou comprar empada. Meu aluno vende castanha, vou comprar castanha. Todos eu compro. Toda sexta-feira eu tinha uma aluna que chamava Selma, vendia empada. Aí eu já chegava em casa, Antonella, mamãe trouxe empada hoje. E que quando legal. Eu não levo? Porque eles são empreendedores para sobreviver. Sem dúvida. E é parceria total, né, professora? Nossa, se o que eles quiserem vender, a gente tá vendendo, desde que não seja ilícito. A gente tá comprando, desde que não seja ilícito. Ô, professora, a gente, além de sala de aula, de saber lidar com o assunto, né, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Eu me lembro, professora, de uma situação que até hoje me corta o coração. Uma aluna terminou a aula, e a aluna, eu no preparatório de segunda fase de trabalho, a aluna me chamou e disse, professor, eu queria chorar. Já não tinha mais ninguém na sala de aula. E aí eu disse, tá, deixa eu pegar aqui um copo. Eu vi que ela tava nervosa. Chora, deixa eu pegar aqui um copo chora. d'água. E chora, mas não deu tempo de eu pegar o copo d'água, ela já começou a chorar. E qual era o motivo do choro dela, professor? Segundo ela, o marido estava pedindo a separação porque não aguentava mais ela estudar. Mantê-la estudando. Ela não é só estudar, ela se dedicava aos estudos e a cuidar dos 2 filhos que ela tinha.
Então, quer dizer, ela tem que lidar, para além de uma banca que é a FGV, que a gente vai já entrar na maldade da FGV, ela tem que lidar também com problemas conjugais. E aí, o pior, eu perguntei, e seus pais? O que é que acham disso? Não tem, ela fez, professor, minha mãe disse que eu tenho que me submeter a isso. E eu preciso passar, eu não aguento mais. Ela já é no 3º exame. Assim, é duro você ouvir isso de uma pessoa, porque o que é mais fácil para ela é dizer, não, eu vou desistir, eu não quero mais. Então, assim, a gente, para além de ter que Já dominar tive direito constitucional, direito de trabalho, a gente paralelo a tem que isso. estar sempre lidando com essas E eu angústias, né? Eu aguento ouvir, mas não é fácil. E você sai carregado. Sim, bastante. É igual Aquilo fazer toca. mediação. Você já fez mediação? Não, não. Meu filho, eu não sei como é que me botaram para fazer mediação. Eu, no curso da mediação, terminei de fazer, comecei a fazer. A minha vontade é falar assim, ó. Ah, não tem acordo não, pode que tá encerrado. Só que aí você tem que implantar uma técnica e trabalhar. Mas com os alunos, eu sou diferente. Porque com o aluno, eu ouço, a minha vontade é carregar, a minha vontade é levar para casa. Só que eu não consigo. Só que eu administro todo o caos, como diz a própria teoria da mediação. Para você cortar o aspiral do caos. Quem faz mediação sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, eu já tive, Tiago, aluno, professor, eu vou me matar. Misericórdia. Como já tive também, que já conseguiram finalizar o ato. Professor, eu vou me divorciar. Professor, tudo. Professor, eu estou passando fome. Professor, eu não sei mais o que fazer. Não, ó, de todas as coisas ruins que você imaginar, eu já atendi no... Como da Alma Viva também, assim, ela foi e ela não acreditava mais que ela ia sair dali. Não só do trabalho, ela não acreditava que ela ia ter chance... Romper aquele ciclo, né? De acreditar que depois de 10 anos, se ela estudasse para o exame da ordem, ela ia conseguir. Fora que várias vezes ela fez a prova... Ela tem que vir aqui, viu, gente? Fora que várias vezes que ela fez a prova e não conseguia ir para a segunda. Então, quando você não consegue ir para a segunda várias vezes, você começa a pensar que isso vai ficando muito mais distante. E o aluno, ele tem que acreditar que é possível. Eu falo que se o aluno for formado em gastronomia e passar na segunda fase e escolher constitucional, eu vou passar ele. Se ele executar meu método, eu vi o que eu tenho para falar e do meu time. Porque o Bruno Batista está comigo, aquela sumidade em processo civil. Né? Meu parceiraço desde a primeira turma. Ó, desde a minha primeira turma, com 2 alunos, ele virava para mim e falava assim, eu não sei aonde você quer chegar, mas eu tô com você. Que legal. João e Clara foram meus alunos e hoje fazem parte do meu time. Que bacana. Um é professor do bloco de métodos raros, de ações raras, e a Clara é a rainha das questões. Porque outra coisa do exame da ordem é você pensar que saber qual é a peça que vai cair é a solução dos problemas. Identificar a peça no meu método é o menor dos problemas, porque meu aluno não vai errar a peça. É saber fundamentar. Peça, qualquer macaco faz esqueleto. Esqueleto qualquer um faz. E eu ensino o meu aluno a marcar a peça brilhantemente, do jeito que o edital permite. O vade-mecum está pronto no dia da prova. Agora, você identificou a peça. Cadê o mérito? Cadê? Boa. Vale 3 pontos. Cadê o mérito, Tiago? Eu Cadê quero mérito, eu quero pontos. Boa. Peque pelo excesso, escreva para um analfabeto. Eu falo isso para eles na aula todos os dias. Escreva para um jumento. Escreva para alguém que não sabe o que você está escrevendo. Escreva. O óbvio tem que ser dito na segunda fase. O lógico, estava lá no problema, aí eu não repliquei. Não replicou por quê? Então saiba como replicar. E outra coisa, questões bem feitas aprovam. Se você não souber fazer questões, você não passa sabendo fazer peça. Peça bem feita não passa. Se você não souber fazer questões. E você tem que saber fazer as questões. Uma estratégia bem básica para qualquer pessoa, independentemente da matéria que você for fazer na segunda fase, replique parcialmente o texto do enunciado A na resposta A e o texto do enunciado B na resposta B.
Mesmo se você não saiba o que é. Não sabe, pula, porque não adianta namorar questão se você não sabe respondê-la. Você está perdendo tempo. E você tem que saber fazer questões. Só que você tem que saber fazer questões treinando. Treina, corrige e repete. Treina e corrige e repete. E outra coisa, saber fazer questões vai te ensinar a fazer mérito da peça. Não só vai te trazer a aprovação com as questões. Vai trazer só a pontuação das questões. Vai te trazer vai, pontos do mérito. Vai te ajudar a ganhar pontos também na da peça. Fundamentação. Perfeito, e é o segredo. Perfeito. É isso, professor. Eu vou chamar aqui nosso intervalo para os nossos patrocinadores. Daqui a pouco eu volto para a gente tratar especificamente desse método já tão famoso e tão eficiente da professora Lara. Fica aí conosco, a gente volta já. É isso aí, OABeiros e OABeiras. Estamos aqui de volta com esse nosso episódio maravilhoso, com histórias fantásticas que retratam a necessidade de você ser resiliente e de buscar sempre o conhecimento, a sabedoria. Professor Lara, voltamos agora para o curso LBPEC. Conta aí para todos nós, professora, o que é esse curso e qual é o segredo desse sucesso, né, que tem sido aí nas redes sociais tão bem falado. Eu, sem jogar confetes aqui, professora, mas conheço vários alunos, ex-alunos seus, que falam maravilhosamente bem. Posso citar uma delas, que é a Jéssica, que é aquela pessoa maravilhosa. Linda. Maravilhosa. Brilhante. Um beijo, Jéssica. E que ela conta maravilhosamente bem de como ela conseguiu a aprovação junto a você. Mas, sobretudo, e aí eu vou já jogar aí essa luz, dessa humanidade que a senhora tem nessa formação. Me conta aí o que é o LBPEC, como é que o aluno pode ter acesso a esse método maravilhoso, professora? O método o PEC não é de emenda à Constituição. Boa. Né? Porque, por ironia do destino, foi muita coincidência, embora seja um dos conteúdos mais cobrados na primeira fase, que é uma PEC, uma proposta, um projeto de emenda à Constituição. Né? Mas o PEC, da Lara Bringel PEC, é Planejamento e Estratégia de Conteúdo. Significa que se você não tiver essas 3 somas para ser aprovado no exame da ordem, você não vai ser aprovado. Eu desafio um aluno a passar sozinho no exame, embora 1 em 1 milhão consiga, né? Mas o ideal é que você tenha uma assessoria, um acompanhamento, seja para a primeira fase, seja para a segunda. O planejamento significa que quando o meu aluno me procura, Tiago, ele vai ter uma assessoria e um acompanhamento humanizado, e de fato ele é. Bacana. Eu não vendo isso como se fosse algo irreal. Fabiana veio aqui, foi minha aluna. Larissa veio aqui, foi minha aluna. Espero que muitos outros venham. A estratégia é somada ao planejamento, quando você começa a executar algo que está cronologicamente organizado. Porque se você não tiver uma organização sistemática para seguir, eu vou estudar o que hoje? Como assim eu vou estudar o que hoje? Você tem que saber o que você vai encontrar. Direcionamento. Direcionamento, desde o primeiro dia ao último. Então, quando meu aluno entra no método, ele recebe um cronograma sabendo qual é o conteúdo que ele vai receber em cada aula, que dias são os simulados, que dias são os TTTs, que quem é meu aluno sabe o que é um TTT. Explica pra gente, professora, o treino técnico temático, que registrado em marca também, viu? Pra não vir um louco empolgado se apropriar, nem da expressão, nem da terminologia e nem do que ele é. O método ele é dividido em 4 blocos temáticos, só que o segredo do método é a execução com qualidade desde o primeiro dia, inclusive na resolução de questões. E eu bato na tecla. Se não aprender a fazer questões, você vai morrer com nota 5, com nota 4,5. Não adianta, a nota perfeita numa peça é 5. 5 passa? Não. Não. 5 não passa. Com as questões erradas? Vai pro próximo. Vai pro próximo. E o pior é quando as suas questões estão corretas
e estão zeradas. Aí é outro problema que você vai ter que buscar no recurso, que é uma luta infindada, exaustiva. Ingloriosa. Porque eles são reis em fazer uma péssima correção. Sim, são digamos de passagem. Excelentes para isso. Né? Eles são bons em não corrigirem direito. Embora você acredita que eu já tive aluno que errou o nome da peça e foi corrigida. Sério? É algo sobre, mas foi só uma só. O resto errou a peça. Que bom, erraram pro bem, né? Erraram pro bem. Não, e queria recorrer para o... Meu Jesus, fica quieta, mulher. Se aquieta. Vamos recorrer. Eu falei, recorrer para onde, abençoada? Se seu nome tá na lista de aprovados. Você aprovou, passou 6 é 10. E assunto encerrado. Você quer mais décimos pra quê? Ninguém vai perguntar a sua nota de aprovação na segunda fase para te contratar. Vai querer saber se você é um bom profissional. E se você Isso é o que importa. Isso é o que importa. E outra coisa, uma coisa é passar na OAB, outra coisa é saber advogar. Isso. Perfeito. São batalhas distintas. Vem depois. E é um calinho de cada vez. Aí quer sofrer na segunda sem passar na primeira. Eu falei, meu filho, faz o seguinte, você passa na primeira, corrigiu a prova no mesmo dia, ou se você estiver muito cansado, corrige no dia seguinte, aí você me manda uma mensagem. Escolheu o direito constitucional, você resolve comigo. Escolheu outra matéria e você não sabe aonde ir, me pergunta também que eu vou te orientar. Bacana. Pronto, assunto encerrado. Jogo aberto, transparente, né? Mais aberto só se eu arrancar a blusa. Ô, professora, me conta aí da sua estrutura, como é que é? Você já falou aí no professor Bruno Batista, seus monitores, né? Maravilhosos. Onde é que a gente pode encontrar o curso? Hoje o curso está sendo executado na Uninasal e o meu curso é presencial e online ao vivo. E as aulas ao vivo são transmitidas pelo Zoom e gravadas para que tanto quem está no presencial quanto para quem está no online assista quantas vezes quiser. Que legal. Além do meu time, está 24 horas disponível para sanar dúvidas e as dúvidas vão além do conteúdo, são dúvidas emocionais. Que bacana. Dúvidas do coração mesmo, né? Que são muito importantes de serem dirimidas, esclarecidas. E que são elas que servem de apoio para o aluno entrar bloqueado e blindado. Eles têm que entrar blindados. Eles têm que entrar com cabeça de gelo. E se depender de mim, eles entram. E do meu time também. Entendeu, Thiago? Os alunos têm que... Graças a Deus, o meu espaço ficou pequeno e a gente teve que prosperar e ir mudando de lugar. O que o aluno tem que saber é que tem encontros reais, presenciais. A Clara faz um encontro. A minha monitora faz um encontro de marcação de vadimeco e um encontro de como responder questões. Não tem um show que saia depois daquele encontro com o coração quente. Fala assim, agora eu entendi. Agora eu sei o que é fazer uma questão. E tem que saber fazer, porque a gente tem que agradar quem vai pontuar. Depois você é filósofo. Depois você vira filósofo. Teve um aluno meu no passado, há uns 8 exames, que citou Hans Kelsen. Eu falei assim, meu colega, deixa eu te explicar, para que você citou Hans Kelsen? Hans Kelsen não vai estar no seu espelho de pontuação. Você tem que pecar pelo excesso, mas você está diante de uma banca extremamente legalista. Então, ela trabalha embora já caíram questões teóricas, mas a gente tem um bloco lá no método só de questões que não tem fundamento legal. Porque é raro acontecer, mas qual a diferença entre a teoria vertical e horizontal da eficácia dos direitos fundamentais? Isso já caiu na minha prova. Isso está onde? Em qual artigo? Em nenhum. Não tem. Você tem que saber explicar por que sobe e por que desce. E ponto final. Mas aí lá a gente trabalha com isso. Tudo isso teu aluno tem acesso. Assimetria. A norma de reprodução obrigatória. Se não cair, eu fecho o barraco. Eu já fiz vídeo até com essa brincadeira. Tem que cair, porque é um conteúdo básico. Eu assisti um vídeo de vocês com um professor muito querido aqui, o delegado. Ele falando sobre o Sr. Antônio Miguel. Por ter estudado as provas anteriores. Faz toda a diferença. Eu ensino meu aluno onde encontrar, sem ser comigo. Eu falo, você vai encontrar em tal lugar, você vai pegar o gabarito, vai fazer isso, isso e isso. E começa a fazer. Porque eles têm que ter esse caminho. Eles têm que entender o que a banca quer.
Antes de entender o que a banca quer, o aluno tem que entender o que é a prova. Como a prova é estruturada. Conhecer mesmo, falar assim, ó, prazer, essa é a prova. É isso que eles vão pedir aqui na peça, é isso que eles vão pedir aqui na questão. Você tem que saber o que é essa prova e depois disso, você tem que agradar quem vai corrigir a prova. Aí, uma vez o seu nomezinho lá e a nota 6, vamos procurar outro problema, um problema novo. Mas vamos resolver esse primeiro. Com certeza. Tem gente que quer saber o que é o PJE antes de passar no exame da ordem. Não. Um problema por vez. Deixa o problema do PJE para depois. Vamos passar primeiro. Procura a professora Lara e vamos passar aí. Vamos. A professora Sara falou uma situação aí que me remeteu a quando eu estudava para concurso, lá em 2007, 2008. Um professor disse assim, olha, você tem que estudar a banca. Aí eu, na minha mente, perguntava assim, professora, poxa, eu tenho que estudar direito civil, direito penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, constitucional, tributário, e aí eu tenho que estudar o danado da banca, o cara que é o membro da banca. Mas quando a gente vai se preparar para o exame da ordem, professora, é muito importante a gente ter esse direcionamento de que o exame da ordem é extremamente legalista. Exato. Tem um outro escorregão quando pede uma doutrina? Tem. Um entendimento jurisprudencial, mas é raro. Mas é legalista. Então, falar de Hans Kelsen é maravilhoso, é lindo, mas não para o exame da ordem. Não, nem na vida real já não tá é bom cansativo. Não, né? Imagina no exame da ordem. É verdade, professor. Hoje a petição, você quer corrigir de trás para frente? Deixa eu ver os pedidos para eu ver... Não é verdade? Eu passei, professora, 5 anos no Tribunal de Ética e Disciplina da UAB. Um abraço, pedi para sair ano passado. E tinha dias que eu pegava as petições iniciais, né, que são as representações, e eu lia os fatos, eu lia primeiro os pedidos e depois ia para os fatos. Deixa eu ver para ver se havia uma correlação, um silogismo. O que é que ele está pedindo? Eu deduzo do que ele está narrando? Exato. E, Tiago, pedidos bem feitos aprovam. Sim, viu? Com certeza. Pedidos bem feitos aprovam, não é só mérito, não. Perfeito. Cada linha de pedido bem feito é 0,3. E 0,3 vale ouro. E vou dizer mais, professor, numa prova como direito de trabalho, que a gente vai já tratar da desgraça que está sendo essas correções, né? Especialmente essa última, mas não raras vezes, na prova de direito de trabalho, existem cerca de 10 pedidos. Cada um a 0,2, 0,3, isso garante a ti uma pontuação maravilhosa. Mesmo com mérito mal feito. Sim, mesmo com mérito mal feito. Se você enquadra bem o pedido, você já vai aí com quase 50% da pontuação da prova. Da peça. Da peça. E escuta, o pedido bem feito tá todo no vadimeco. Você encontra ele todo ali, né, professora? Documentos, que sejam anexados os documentos. Então, cabe a você aprender o que é a prova. Tá vendo a importância? Verdade. Porque, por isso que o Bruno Batista tá lá. Porque o meu fiel escudeiro, o maior parceiro da Constituição é o CPC. E o CPC, ele não é só parceiro do direito constitucional. Ele é o coração de qualquer processo. Tudo está baseado... Ele radia regras para todo o conjunto de regras processuais, né? Até pro Código de Processo penal, perfeito. Se o CPP for omisso, quem é que resolve? CPC tá ali do ladinho, Ha. só esperando. Eu vou buscar socorro aonde? Por isso que eu digo que nada melhor do que o processo civil e o direito civil. Tô falando para um constitucionalista, mas... Civilista que existe, eu mexo com os penalistas, sabe? Entendeu? Tudo tá no CPC. A única ação que eu ensino a fazer no meu curso é o habeas corpus. Porque nunca caiu, e eu já criei essa teoria. Nunca caiu não, né, professora? Como peça, mas como questões... Cheio, né? Repleto, né? A rodo. E eu já criei qual é a teoria. Quando muito já foi cobrado nas questões, se prepare que ele vem como peça inédita. E se cair um habeas corpus, meu aluno está preparado. Já tá dominando, né? Ele tá preparado. Não vai ser a melhor peça, mas tá todo marcadinho. E, inclusive, entre os artigos do Código de Processo Penal estão as remissões marcadas para o que não pode faltar do Código de Processo Civil. Entendeu? Eles têm que saber fazer para pontuar. E é o que importa. Perfeito, professor. A ameaça de preso. Foi preso. Pronto, eu vou fazer o quê? Um habeas data? Qual é a razão de eu fazer um outro remédio que não seja esse? Desde que estejam
claras todas as informações. Que geralmente estão, né? Que geralmente estão. A não ser a tragédia que foi na peça de direito do trabalho. Me diz aí, professora, qual é a tua visão sobre a FGV nos últimos exames? Louca. Pode falar que é louca? Pode, completamente. Rasga o verbo, professora. O que faltou postura, no meu ponto de vista, foi a OAB tomar um pronunciamento. Por que ela não pode anunciar de ofício uma anulação? Sim. Não só pode, como deveria ter adotado uma postura mais rígida. Se está com relação à OAB. à realidade, cabe 4 peças, couberam 4 peças, não foi? Se eu estiver equivocado, mandado de segurança, agravo, embargos. Isso assim, couberam 4 peças num gabarito extraoficial, né? Aquilo que os especialistas entendem que era cabível. Mas a OAB sustentou, na exceção de preceptividade e no agravo de petição, somente. Foi extremamente inflexível, né? Ou, no meu ponto de vista, que é humanitário, mas que não iriam fazer, dá o direito de fazer uma nova prova. A anulação da peça completa ou da prova completa. Mais de 3 peças. Era o que se esperava. É o que a gente espera, muitas vezes, e eles não fazem, né? Tanto é que quando a gente tem a oportunidade de judicializar, a gente judicializa via mandado de segurança ou ação de procedimento comum com liminar, se perder o prazo do MS e se não atender às peculiaridades do MS, né? Porque o MS, ele exige toda a prova documental pré-constituída. Então, se o aluno não foi para... Então, dica independentemente da área. Se você está revoltado com o seu resultado, tanto de primeira fase quanto de segunda, você, além de fazer o recurso administrativo, você tem que ir para a ouvidoria. Mesmo que a ouvidoria não te responda. Mesmo que seja casa de passagem, né? Você tem que ir para essa casa de passagem. O rito procedimental. Para que você tenha a prova pré-constituída adequada para impetrar o mandado de segurança. Perfeito. Agora, uma vez que você não entra com mandado de segurança por ausência da ouvidoria, por exemplo, aí, perdidos os prazos dos 120 dias, que são decadenciais, você vai para a ação de procedimento comum e pede o direito de uma nova correção. O problema é que o judiciário, Thiago, ele tem que tomar providência e reconhecer que está errado. Parece que ele tem medo de reconhecer o erro da banca. Ele não quer se miscuir naquilo, né? Quando deveria, né? Se eu não me socorrer ao judiciário, eu vou fazer o quê? Eu vou para o quê? É a última trincheira que nos resta, né? Se não for judiciário, eu vou fazer... Isso, eu vou voltar ao tempo medieval e resolver as minhas próprias forças, não. Mas sabe o que é que eu tenho visto, que eu tenho percebido, professora? É que o judiciário ele tem sido leniente no sentido de que não quer se envolver com essas questões, mas ele deve se envolver. Se eu não buscar São questões legais. Tá errado. Eu tô com um mandado de segurança aí que já tô no TRF5. Tá lá em Recife. Pedindo o direito de uma nova correção. Aí, sentença de primeiro grau negando? Negado o mandado de segurança. Subiu pro TRF5 com apelação. Agora, aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou como? Eu vou gritar pro mundo mais do que eu grito? Que tá errada a correção? E tá errada. E olha, o meu aluno que me procura... Ele não foi meu aluno do cursinho. Ele não passou em constitucional e me procurou... Para fazer o recurso. Como técnica na área. Para fez buscar certo. Eu escolheria eu também. É boa. Ele tem que escolher os bons. Eu acho que ele buscou o caminho certo. Porque eu não pedi a aprovação dele. Sabe o que eu pedi na ação? Eu pedi uma nova correção com o perito na área. Bacana. Falei, corrige com alguém que sabe, porque ela está mal corrigida. A prova está mal corrigida. Mas esta pessoa que me procurou, ele teve a oportunidade e a noção do que é acessar o judiciário. Só que é tão triste que você acessa o judiciário já cabisbaixo, sem muita esperança, né? Porque quem é que tinha que resolver ele? Porque desde os primeiros períodos que eu sou professora lá, eu leciono no 2º, no 1º, no 4º, no 8º e no 10º. Então, a gente leciona... Visita várias cadeiras, né? A gente sabe a realidade do mundo acadêmico, né? Agora, você pega e acessa uma realidade dessa. Eu explico para os meus alunos lá do início. A jurisdição é inerte. Você tem que provocá-la. Bater a porta dela. Porque ela não tem bola de cristal. Se ela é inerte, ela não tem que ser acionada. Aí você aciona via direito de ação.
via direito de petição. Aí você peticiona mostrando o direito, narre-me os fatos que eu lhe dou. O direito. E cadê o direito? E cadê a justiça? E por que não leram o que eu estou pedindo? Porque eu estou escrevendo para um analfabeto. É essa a teoria. Verdade. Toda vez que eu peticiono, eu falo, eu tenho que escrever para alguém que não entende nem a minha língua. Mais claro, impossível. Aí ele não entendeu qual é a mensagem? Tá errado. Eu queria ver se fosse o filho dele. Eu queria ver se fosse a esposa dele. Reprovada em 10 provas. A correção está errada. Não foi pontuado o que está certo de acordo com o gabarito. Eu vou acionar quem se não for o judiciário? Me responde. Quem irá me socorrer se não for o Poder Judiciário, né? É puxado, né, amigo? É puxado, professora. O judiciário tem que tomar providência e falar, tá errado. Esse último exame da ordem na prova específica de trabalho foi uma aberração. Né? Foi uma tragédia. Terrível, tragédia. Foi horrível. Né? Foi horrível. E cabe a nós pegar e reerguer os alunos. Sim, sem dúvida. Falar, não baixa a cabeça, eu sei que é difícil. Porque mais triste do que nós estamos, eu tô triste e não sou do direito do trabalho. Impacta a gente, né, professora? Imagine a gente vê tanto quem sonho. é o professor da área, porque que vive todo dia com o aluno ali pregado para não errar a peça, para não errar o fundamento, para resolver as questões. E a gente sabe que essa vida de OAB é intensa. Não, a vida do OABeiro, da OABeira não é fácil, não. Não. Não é fácil, não. Mas, professora, vamos lá, professora. Infelizmente, a gente está se encaminhando aqui para o nosso término. Conversa boa é assim, ela, por mim, nem Vai terminava, rápido. né? É. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, professora, uma última pergunta. Aliás, não é nenhuma pergunta. É o desejo de ouvir da senhora. O que é que a professora Lara de hoje diria para a professora Lara de 20, 30 anos atrás? Eu diria, invista no seu mundo acadêmico. Eu diria, Lara, não pare de pesquisar. Lara, não pare de participar de eventos. Lara, não pare de fazer extensão. Porque, Tiago, eu não sei se eu comentei aqui ao longo do nosso encontro, a primeira liga acadêmica de direito constitucional do estado de Alagoas eu criei. Que legal, professora. Mas eu criei, não sabia. aí depois eu criei a segunda, aí depois as outras universidades começaram Foram a e criar, copiaram graças o que é a bom. Deus. Mas foi criado já reflexo do que eu plantava como aluna. Então hoje, por exemplo, se alguém pedir um nome de um aluno para um bom emprego, eu sei quem indicar. Mas eu sei quem indicar, por quê? Porque ele está afinco ali, ele ou ela, afinco comigo. E eles estão ali dedicados, porque eles querem um espaço. Eles querem um lugar ao sol. Então, para alcançar esse lugar ao sol, por mais que seja árduo, vai faltar dinheiro? Vai. Vai faltar horas de sono? Vai. Agora, não desista. Não desista de falar, professor, o que a senhora acha de tal assunto? Eu quero pesquisar. Ou você acha que os meus alunos que já publicaram comigo... Eu tenho uma aluna que publicou 6 capítulos de livro comigo antes de formar. Hoje ela é um sucesso. Bianca Tenório. Linda, linda. Pode vir aqui chamar também. E aí, o que acontece? Ela, do primeiro ao último, o amadurecimento dela é brilhante. Se você ler a evolução da escrita... Ela, professora, como é que a senhora deixou eu escrever aquilo lá do segundo período? Eu falei, calma, porque você estava no segundo período. Foi você que escreveu. Então, assim, a mensagem que eu quero dar para os alunos acadêmicos, universitários ainda é: procurem professores que têm perfil acadêmico e não desista. Você não sabe fazer resumo expandido? Pesquisa como se faz. Você não sabe como participar de um congresso? Pesquise como se participa. O negócio é não ter vergonha de reconhecer que você não sabe e pede ajuda a quem sabe. Esse é o meu recado. A Lara, que não sabia pesquisar e não sabia de nada há 20, 30 anos atrás. Aos de hoje que estão... Eu tenho alunas, na minha última turma eu tive um aluno de 70 anos, Thiago. Que legal. Acho 65, de 50 e das outras turmas também. E, por incrível que pareça, o amadurecimento deles, a experiência deles de vida contribui muito. Então, eles agregam isso à técnica que eu ofereço. E aí o resultado dá certo, sabe? Às vezes falta a maturidade nos novos que eles têm.
de vida. Então, eles agregam isso e plantam num Pronto. método e é melhor. Agora, os novos têm que entender o que é para fingir OAB. Os novos Lara, a Lara de 20 anos não passou na prova. Por quê? Porque não encontrou o acompanhamento correto, não sabia o que a prova queria, não sabia responder à prova e não foi pontuada. Eu errei tudo da peça. Faltou um direcionamento lá atrás. Faltava um acompanhamento e um amadurecimento. Então, faltando isso, o que eu tenho que buscar? O que me falta. Então, para as mensagens para os nossos presentes, passados e futuros alunos reconheçam que vocês precisam de espaço e para espaço tem que ralar. Tem que correr atrás. Tem que correr Tem atrás. que bater a porta. Além do espaço de bater a porta, é saber quem você procura. Porque tem muito forasteiro aí. Bastante, professora. Bastante. Infelizmente. Tem muito forasteiro Tem aí muito falando clique aqui, que é clique abaixo. e não é nada. É. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vai buscar o histórico para ver se confere. Pede referências, Pede né? referência e vê se é real. Né? Porque quantas vezes você já não fez um Pix e deu errado? Com certeza. Quantas histórias a gente já ouviu nesse sentido, né? Né? É. E isso vale para todas as áreas. Então, a experiência academicamente, vá atrás e bata na porta do professor. E para a OAB, a mesma mensagem. Não cai do céu. Não cai do céu. Se você puder renunciar, é renúncia. Porque não adianta só assistir a aula, não. Não há aprovação se não houver treino. E não há aprovação se não houver falta de sono. Tem que haver entrega. Tem que haver Você entrega. é parte fundamental nessa engrenagem, né? É uma renúncia temporária. Boa, professora. É uma renúncia temporária. Vai dar certo. E cabe você acreditar. Mesmo que você não lembre mais nem o que é o conceito de direito. Se você sentar e ouvir, não, o direito é isso, serve para isso, e é isso, a área é isso, e o problema é esse, você vai conseguir. Vai. Claro que vai. E se for com a professora Lara, melhor Aí, ainda. meu amigo, você vai pro meu outdoor. Um beijo e um abraço. Um beijo da gorda. Professora, eu quero agradecer esse nosso papo, que foi maravilhoso. E deixar aqui as portas abertas, né, para um futuro retorno. Muito obrigada. E já quero aí, quando acabar aqui a lista desses convidados, Tem que a senhora vários. citou, que são vários. Vários. E é isso, professora. Quero agradecer, quero deixar aí o seu momento, a sua despedida e agradecer bastante a sua presença e as suas histórias, que são maravilhosas. Eu que agradeço, viu? Sou empolgada, mas quero ser mais, que tô pouco. Mando um beijo para todos que estão nos vendo e digo que, independentemente da área que você escolher, pode acreditar que você consegue ser aprovado. Desde que você acredite que pode, procure um profissional experiente no que está te oferecendo e execute o que ele te oferece. E outra dica, que acho que eu não conversei aqui, Thiago. Não adianta pegar 4 métodos. Eu vou sentar com 3 métodos, 4, faça um bem feito. Eu te desafio a executar um. Porque se você pegar vários, vai chegar no meio do caminho, você não executou 1/3 de nenhum. Ou seja, não vai alcançar a sua aprovação. E o nosso objetivo aqui é estimular e fazer com que eles acreditem que eles possam, desde que saibam com quem eles estão mexendo, né? Sejam muito felizes, desejo muito sucesso e que, além do juramento, porque eu ainda vou em todos os juramentos, né? Só para irritar a concorrência. Eu vejo lá, onipresente essa mulher. Só para irritar a concorrência. E o pior é que lá a maioria são meus, né? Aí é que irrita. Vai a loucura, o povo vai à loucura. Espero todos lá e recebendo o meu abraço bem apertado, independentemente da sua área, viu? Um beijo da gorda e muito sucesso para todo mundo. Boa, professora. É isso, meus queridos e minhas queridas OABeiros e OABeiras. Encerramos aqui esse episódio que foi maravilhoso e eu conto com sua audiência no próximo episódio do OABeiros Cast. Vem conosco, um forte abraço, encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.